Então, prosseguindo o estudo sobre o comportamento humano com as fábulas de La Fontaine, ditado por Hamed, né? Vamos à fábula da andorinha e os outros pássaros. Então, eu vou ler a fábula e depois a gente vai para a reflexão sobre essa fábula e tirar aí os conceitos-chave, né? A ideia central do que foi passado através dessa fábula e o que isso tem a ver com o comportamento humano. A andorinha e os outros pássaros. Uma andorinha bem viajada muito aprendeu por onde andou. Quem muito viu tem muita lembrança guardada. Acabou se diferenciando dos outros pássaros, tinha uma sabedoria que os outros não tinham e se desenvolvera a capacidade de prever os perigos por menores que fossem. Um dia, ao ver o camponês semear o cânhamo, ela sentiu o perigo que os ameaçava. Os pássaros. Reuniu todos e os alertou sobre a ameaça que pairava sobre eles, as máquinas, as armadilhas, os homens querendo matá-los ou aprisioná-los em gaiolas. Os pássaros zombaram dela dizendo que era nos campos que se encontravam os alimentos. Quando as sementes brotaram, novamente a andorinha experiente aconselhou-os: arranquem broto por broto do que o maldito grão produziu, ou pagarão caro pela sua ignorância. Os pássaros não acreditaram nas palavras da andorinha e chamaram-na zombeteiramente de profetisa do azar, de língua sem trave. Mas a sábia andorinha insistia: colocarão armadilhas e vocês serão presos, pois diferentemente dos patos e das outras espécies que migram, vocês não têm condições de procurar outros mundos. Não fiquem confusos as tontas, recolham-se aos ninhos ou mudem de clima. Façam como as cegonhas, no final das contas, fujam pelo alto, por cima, não tentem caminhos incertos. Escondam-se em alguma brecha da parede. Os pequenos pássaros ouviam sem nada entender, assim como os troianos, ouvindo a sibila, prever o triste final que os aguardava. Dito e feito, um número enorme de aves o homem encarcerou. Só se escuta o que se acha mais conforme e só se crê no mal quando ele já chegou. Enfim, essa é a fábula, certo? Das andorinhas e os outros pássaros. E aí o que principalmente nós podemos fazer de reflexão a respeito dessa fábula, logo em seguida o livro já vem trazer aqui pra gente também essa reflexão, é que nem tudo que se olha é o que se quer ver, né? Aqui no livro o autor cita uma questão do comportamento humano, né, um mecanismo psicológico, que é o mecanismo de desatenção seletiva, em que o nosso ego ele vai escolher aquilo aonde ele quer focar, né? O que ele quer perceber. Isso é um método de defesa. Então, isso significa que a gente só vê aquilo que a gente quer ver, né? Aquilo que vai de encontro com as nossas crenças, que pode desestruturar a nossa autoestima ou pode ser inadmissível para os nossos costumes, para os nossos padrões psicológicos, a gente vai evitar. Isso é um processo de desvio de atenção, né? Desatenção seletiva, que é muito comum e a gente consegue perceber no geral. Até se a gente fizer uma autoanálise, a gente consegue perceber isso e a gente passa a tomar mais cuidado, porque se a gente quer realmente buscar o conhecimento e a sabedoria, isso não pode acontecer. Nós temos que estar totalmente atentos a todas as questões que envolvem o nosso ser. Então, seja essas crenças que sejam sociais, que sejam políticas, que sejam espirituais, né, religiosas. Então, todo tipo de crença precisa ser analisado se a gente quer crescer enquanto ser humano. O comportamento humano, ele tem muitas aí variáveis que a gente precisaria analisar. E essa questão de desatenção seletiva, a gente pode ter certeza que se a gente passa a perceber essa desatenção que a gente tem para determinados fatores, a gente vai ver que a gente está fugindo de alguma coisa, tá? Essa é a primeira parte em que a gente está dizendo que nem tudo aquilo que se olha é o que se quer ver. Ainda diz em seguida, né, que muitos são os homens, e aí a gente também pode tirar dessa fábula, né, que muitos são os homens que por imprudência eles são punidos, né, por desprezarem a própria capacidade de intuição e discernimento. Então, muitas vezes você vai fazer escolhas e você é responsável pelas suas escolhas e aí você vai responder por isso, mais cedo ou mais tarde, né?
A gente vê também, ainda falando sobre essa questão da desatenção seletiva, que determinadas pessoas, adultos ou às vezes até já mais idosos, se comportam como crianças. Então, se eu não quero ver, não vou ver. Não quero enxergar, eu não quero olhar para isso, eu não quero entender dessa forma, eu não quero entender o seu ponto de vista, eu quero entender aquilo que eu quero. Então, é aquela questão, né, que a gente até fala. Vale a pena a gente discutir, debater e tentar impor aquilo que a gente acredita? Talvez não vale a pena, é um desgaste, porque as pessoas elas só querem enxergar aquilo que de fato elas realmente querem. Enfim, isso é um processo de desatenção seletiva, certo? E aí, para finalizar, né, é feita aqui uma ligação também com o Evangelho, né, em que Jesus disse: por onde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. E aí a gente poderia refletir, conforme o autor sugere aqui, por onde estiver a tua atenção, aí estará o seu coração. E é exatamente isso. A fala realmente de Jesus era com essa intenção. O que você está pensando? O que você está focando? Né? O que você realmente quer e deseja que aconteça na sua vida? Então é aquilo que vai realmente acontecer, aquilo que vai favorecer efeitos aí, fatos futuros que aconteçam para que você cada vez mais consiga, me fugiu a palavra, mas é assim, é como se a gente estivesse olhando, né, na atualidade a gente estivesse olhando para um conceito e aí no futuro aquilo vai acontecer e se manifestar de alguma forma. Então, se hoje eu percebo a realidade de uma maneira, da maneira que eu desejo perceber, eu vou fazer escolhas conscientes e inconscientes que vão ter reflexos futuros. Essa é a ideia, e aí é a ideia de onde a gente coloca a nossa atenção, o nosso foco. É onde vai estar o nosso coração, é onde vão estar os resultados. E para finalizar, uma frase muito legal, que diz assim: julgar-se mais esperto que os outros é a melhor maneira de enganar-se. E aí é aquele negócio, né? Eu sempre me lembro de Sócrates. Quando a gente acha que a gente sabe tudo, é porque a gente não sabe nada. Então Sócrates foi o mais sábio dos homens e disse, né? Sei que nada sei. Então, quanta coisa a gente ainda tem para aprender e muitas vezes a gente se julga dono da verdade. A gente acha que sabe, a gente acha que está certo. E às vezes a gente discute, a gente briga, enfim. E no final das contas a gente pode se modificar. Porque cada dia é um novo dia e a gente tem novas ideias e novas visões, a gente tem cada vez mais acesso a outras informações, as coisas vão mudando, a gente muda e aí todo o resto se modifica também, assim como as nossas próprias opiniões. Então a principal ideia era essa que eu queria passar a respeito da fábula. Se vocês tiverem algum comentário, podem colocar aqui no vídeo abaixo. Um grande abraço.